Graça e paz, igreja do avivamento. Você já deu a paz para quem está do seu lado? Então diga graça e paz, meu irmão. Eu quero já pedir para você abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Feche teus olhos. Pai querido, Pai de amor, nós te exaltamos, te bendizemos, somos dependentes de Ti, Senhor. Ah, Senhor amado, o Senhor sabe o que nós precisamos, meu Deus, de Ti nesta manhã, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que nos ministra, que nos abençoa, que nos fortalece, a Tua palavra, Senhor amado, que nos motiva, a Tua palavra, Senhor, que realmente é alimento para as nossas almas. Abençoe agora o ministrar da Tua palavra, e que cada servo Teu, que cada pessoa neste lugar, possa receber com alegria a Tua palavra, no nome de Jesus. Aplauda a palavra de Deus. O tema que nós estaremos trabalhando neste domingo: o perfume precioso. Diga comigo: o perfume precioso. Quem aqui gosta de ganhar presentes? Assim. Muito bom, né? Queridos, quando esse fato aconteceu, estava faltando apenas 2 dias para a Páscoa. E Jesus sabia o perigo, o risco que ele estava correndo, porque os religiosos, com inveja do Senhor, estavam tramando pelas suas costas a sua prisão e a sua morte. Então, Jesus, ele vai na casa deste homem. Eu quero aqui que você também preste atenção, porque a Bíblia não esclarece, mas nós podemos deduzir, imaginar, porque diz que Jesus entrou na casa de um Simão. Não confunda com Simão fariseu, tá? O Simão, o leproso. Talvez você se questione: mas como que pode? Leproso. Essa parte não está no contexto daquilo que eu vou falar para você, mas apenas como uma curiosidade. Um leproso não poderia viver em família, nem na sociedade, tinha que viver longe da cidade. Mas o que nós entendemos aqui, que este homem ficou conhecido por ele ter possuído aí uma lepra no seu corpo durante muito tempo. É como
uma pessoa quando pergunta para você, onde que mora o fulano de tal? Você fala, quem? Ah, o baixinho, né? O que é cego de um olho. Então as pessoas geralmente vão por esse lado, né? Pejorativo. Tudo leva a crer que este homem tinha sido curado da lepra e estava agradecido, mas todo mundo conhecia ele como o leproso, tá? Só como uma curiosidade, porque se ele fosse leproso, ele não poderia estar naquele lugar, junto com a família, nem com a sociedade. Então, partindo desse pressuposto, Jesus vai na casa deste homem, e ele, em um determinado momento, entra uma mulher que está carregando o perfume mais caro da época. Segundo alguns estudiosos, estava mais, sei lá, 20, 30 mil reais. Eu estou falando em reais, isso é em dólar, né? Em dólares é muito mais, né? 15 a 20 mil dólares, muito dinheiro. Tanto é que fala assim, muito raro, muito caro, um perfume preciosíssimo, muito caro. Essa mulher quebra o vaso de alabastro, porque o vaso, ele tinha aproximadamente aí 14 centímetros, ele era redondinho, e ele tinha um gargalo comprido, já para facilitar. Na hora de abrir, ele era quebrado, e todo o seu conteúdo era usado. O perfume precioso, esse nardo puro, era pura essência, deveria ser usado apenas em ocasiões especiais, não era algo usado no dia a dia, somente se usava aquele perfume em ocasiões especiais, como num casamento, né? A noiva usava aquele perfume no casamento. Esse perfume também era utilizado para ungir reis, ou também na morte de um monarca, para fazer ali o seu sepultamento. Envolvia todo esse perfume, passava-se no corpo daquele monarca, daquele príncipe. Então era algo muito raro, né? Poucas pessoas tinham acesso, somente as pessoas que tinham posses poderiam adquirir um perfume desse, pois se tratava de algo de muito valor, muito precioso. E Jesus, quando ele está ali, acomodado, sentado naquela mesa, essa mulher vem e joga o perfume na cabeça dele. Muitos ficaram indignados, mas Jesus aprovou a atitude daquela mulher. Queridos, eu quero que você anote aí, que eu vou falar de 3 atitudes que aconteceram naquela casa. 3 situações, 3 atitudes que eu pude entender desse texto aqui. A primeira atitude foi a da mulher. Diga comigo, a primeira atitude foi a da mulher. Qual foi a atitude dela? Com certeza no coração dela existia gratidão. Então a atitude dela foi quebrar o vaso de alabastro, foi entregar, ofertar, foi ungir o corpo do Senhor. Essa foi a atitude dela. E olhe que ela fez algo que lhe custou, quem sabe as suas economias, quem sabe ela, por esse sentimento de gratidão, ela resolveu dar o melhor para o Senhor. Essa foi a sua atitude. Certo homem estava viajando, e quando ele chegou de viagem, ali no próprio aeroporto, ele entrou numa loja para comprar uma lembrança para sua esposa. E ali na perfumaria, disse para a atendente: você tem alguma colônia? Aí ela disse: sim, tem uma suave aqui. Quanto custa? R$50, só isso. Ele disse: mas eu estava pensando em algo mais em conta. Aí ela trouxe um creme, e ele disse: qual o valor?
Ela disse, R$30. Não tem algo mais barato? Aí ela voltou com shampoo. Sim, tá, o preço tá bom, R$15, mas eu queria algo ainda mais barato. Aí ela trouxe para ele um batom, que custa pouco mais de R$5. Aí ele disse assim, olha, o preço tá bom, mas eu ainda queria algo mais em conta. Aí ela puxou um espelho e colocou na mão dele. Em outras palavras, você não se enxerga? Então, muitas pessoas estão fazendo isso com o Senhor. Estão entregando para Ele algo que não tem nenhum valor. Adoração nos custa algo. Adoração envolve renúncia. Adoração envolve você ofertar o seu melhor, de você entregar a sua vida no altar do Senhor. Queridos, quantas pessoas não entendem o que é adoração? Entrego para o Senhor qualquer coisa. Eu estava lendo um artigo que falava de uma missionária lá numa das ilhas do Pacífico Sul. Uma missionária que trabalhava com crianças. E ali ela estava explicando por que no final do ano muitas pessoas dão presentes, né? E ela dizendo ali, olha, porque Deus entregou o seu filho, Deus deu um melhor presente. Então as pessoas têm o hábito de dar presentes umas às outras. Aí, tempos depois, o menino chega na casa dela com uma cesta feita de palha, entregou para ela e disse assim, missionária, eu te amo e eu quero te dar este presente. E ela, quando abriu aquela cesta, tinha uma concha, dessas que se encontra na praia, mas a missionária sabia que naquela praia não se encontrava daquela concha, somente do outro lado da ilha. Era necessário período de meio-dia para chegar do outro lado da ilha. E a missionária disse, mas esse presente, isso que você está me dando, veio do outro lado. Aí ele disse, sim, a caminhada também faz parte do presente. Eu não sei se você está entendendo, queridos, mas tem gente aqui que vem de muito longe para entregar a sua adoração ao Senhor. E às vezes nós estamos tão cansados e moramos tão perto da igreja e não queremos entregar a nossa adoração ao Senhor porque estamos cansados. Saiba você que tem gente aqui, tem uma família aqui que vem lá de Goianazes, porque sabe que a distância também faz parte do presente, da sua entrega, da sua adoração ao Senhor. Tem gente que vem de Mogi das Cruzes, tem gente que vem do centro de Guarulhos, tem gente que vem lá próxima à estação da saúde, do metrô, porque sabe que faz parte da sua entrega também a distância. E às vezes nós moramos tão perto e não valorizamos, e às vezes ficamos em casa somente porque estamos levemente resfriados ou porque estamos cansados. Diga para o irmão que está ao seu lado, o que você tem entregado ao Senhor? O que nós estamos entregando ao Senhor? O salmista Davi, no Salmo 116, versículo 12, diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, que eu darei ao Senhor. Olha quanta coisa que Deus já fez na sua vida, quantos livramentos, quantas situações Deus já resolveu na sua vida. Deus já te abençoou, Deus te livrou, Deus te protegeu, abençoou sua casa. Que darei eu ao Senhor? Havia um sentimento de gratidão. Que haja esse sentimento também no meu e no seu coração, meu querido. Amém? Um príncipe estava visitando o seu povo, e na estrada sempre ficava um mendigo, e aquele mendigo vivia de pequenas porções de arroz que os agricultores passavam por ali e davam para ele de esmola, e de vez em quando algumas moedinhas. Quando ele viu aquela multidão
E o príncipe, ele disse: é a minha chance de ganhar aí boas moedas, boas moedas. E então o príncipe se aproxima dele e olha para o saquinho dele de arroz e disse: você poderia entregar o seu saquinho de arroz ao seu príncipe? Era o outro que estava precisando. Mas o príncipe que pediu para ele, falou assim: você poderia me dar o seu saquinho de arroz? Aí ele disse: majestade, eu não posso fazer isso. Você não daria o seu saco de arroz ao seu príncipe? Alteza, se eu fizer isso, eu vou morrer de fome. E o príncipe, pela terceira vez, disse: mas eu preciso do seu saco de arroz. Eu quero o seu saco de arroz. Aí ele abriu ali o saquinho de arroz dele, tirou 3 grãos de arroz e colocou na mão do príncipe. E o príncipe foi lá abrir um saco, cheio de moedas de ouro, e tirou 3 moedas de ouro e jogou no colo dele. E foi embora. Aquele homem ficou desesperado, o mendigo ficou desesperado. Por que eu não lancei todo o meu arroz nas mãos dele? Porque acontece conosco também. Nós entregamos para Deus migalhas. É isso que nós estamos dando muitas vezes para o Senhor. Migalhas do nosso tempo, migalhas da nossa dedicação, migalhas da nossa adoração ao Senhor. Nós não estamos dando o melhor para Ele. Faça um retrospecto da sua vida. Porque às vezes nós entramos na igreja e já ficamos olhando para o relógio para ver se já vai terminar o culto. Porque estamos preocupados com a nossa vida lá fora. E não estamos entregando ao Senhor o melhor. Essa mulher entregou o melhor que ela tinha. Um verdadeiro ato de adoração ao Senhor. E nós, o que temos entregado? Até na hora da oferta, será que a gente está dando migalhas do nosso dinheiro? Será que nós não estamos entregando aquilo que damos de caixinha, sabe, para alguém que faz algum serviço para a gente? Não estamos agindo assim com Deus? Isso não é adoração. A essência da adoração é quando você entrega o que você é, o que você tem ao Senhor. Não ouvi nenhum amém. Você está disposto a adorar verdadeiramente ao Senhor? Essa mulher entendeu o que era a adoração. Essa foi a atitude dela. Quero destacar aqui a segunda atitude. A atitude dos discípulos. Abra aí Mateus 26, versículo de número 8. Porque esse texto que eu citei agora, é o mesmo assunto, tá? É o mesmo assunto. Marcos cita pessoas. Mateus já vai bem direto, se referindo aí aos discípulos. Então, Mateus 26, versículo de número 8. Diz assim: e os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Olha que hipocrisia, queridos. A atitude que aquela mulher teve de entregar o melhor que ela tinha para os discípulos, aqueles que caminhavam Jesus, eles não valorizaram o Senhor. Sabe o que eles falaram? Que desperdício. Olha o desperdício. Este unguento, este nardo, poderia ser vendido, sabe, por 300 denários. Por esse valor que eu falei para vocês, em dólares, né? 20, 30 mil dólares. Poderia-se, sabe, arrecadar muito dinheiro e dar aos pobres. Desperdício. Para muitas pessoas é isso mesmo. Sempre que nós fazemos algo para Deus é um desperdício. Tem gente que tem essa mentalidade. Ei, aqui não está falando de pessoas estranhas. Não estou falando de pessoas estranhas. Estou falando de pessoas que caminham ao lado do Senhor. Pessoas que frequentam as igrejas, mas que não entenderam ainda o que é adoração.
Quando se faz algo para o Senhor, não é nenhum desperdício. Talvez você já tenha escutado isso. Tão jovem, tão novo, agora está na igreja. Às vezes crente que fala isso, queridos. Passa o dia todo na igreja, ensaiando, né? É o tempo todo ensaiando, não está aproveitando a vida. Para essas pessoas pode ser desperdício, mas para quem é adorador sabe que não é. Tem adorador aqui? Diga amém. Então quando alguém falar para você alguma coisa nesse sentido, que você está, perdendo a sua vida, que você está perdendo o seu tempo, que você poderia fazer outras coisas, você poderia ganhar mais dinheiro, você poderia, estar fazendo resolvendo outras situações. Na verdade, você está fazendo a coisa certa, porque você está entregando o seu melhor ao Senhor, e você vai receber a sua recompensa dEle. Você vai receber a recompensa dEle. Então, a atitude dos discípulos foi de censura. Se alguém tentar censurar a tua adoração, não dê a mínima. Tenha um coração aberto para adorar o Senhor. Amém? Tenha o seu coração sempre aberto para adorar o Senhor. A terceira atitude está no versículo de número, vamos ler aí do 6 ao 9. É a atitude de Jesus. Voltando lá para o nosso texto inicial, diz assim: Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Jesus saiu em defesa daquela mulher. Quando estava ali censurando ela, os discípulos: ei, que desperdício, que desperdício. Jesus saiu em defesa dela. A atitude do Senhor foi defender aquela mulher e dizer que ela tinha feito uma coisa boa. Escute, queridos, sempre que você renuncia a si mesmo para fazer algo para Deus, você vai ter a aprovação do Senhor na sua vida. Aquela mulher recebeu a aprovação do Senhor. Ela fez algo bom para mim, ela se antecipou. Aquela mulher foi proativa, meu amado. Outras mulheres, depois que Jesus já tinha sido sepultado, e elas se dirigiram para o sepulcro, quando chegaram lá já era tarde demais. Jesus já tinha ressuscitado, a pedra tinha sido rolada, e o Senhor não fazia mais parte do mundo dos mortos, o corpo dele não estava mais lá. Mas ela se antecipou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se antecipe. Amém? Então essa foi a atitude do Senhor. Porque o que está em questão não é o valor, viu? Presta atenção. Não é o valor em si do presente, mas é o valor de quem recebe o presente. Porque às vezes nós damos algo às vezes sem conteúdo nenhum para Deus. Jesus é tudo para você? Então vou entregar o meu melhor, vou entregar minha saúde, minha vida, amém? Vou entregar minha disposição, minha vitalidade, vou fazer a obra dele. E Jesus disse que aquela mulher, ela entraria para a história, aonde o evangelho fosse pregado, a atitude dela seria anunciada. Todo mundo saberia o que aquela mulher fez, porque o que ela fez foi a essência da adoração. Quer aprender sobre a adoração? Você tem que, entender essa mulher. Ela não pediu nada, não falou nada, somente entregou, o que ela tinha de melhor ao Senhor. E às vezes a gente vem na igreja somente para pedir. A gente entra na presença de Deus em oração, é só pedindo. Mas essa mulher, ela se entregou. E porque ela não pediu,
porque ela não falou nada, somente adorou ao Senhor, ela recebeu tudo o que ela precisava. Ponha sobre os seus pés em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Feche teus olhos. Se você ainda não é um verdadeiro adorador, decida ser hoje. Decida estar disponível, mesmo diante da censura dos homens. Quantas pessoas abandonariam a igreja diante de uma pequena perseguição? Lá em Betânia algo lindo aconteceu, queridos. Porque as pessoas geralmente buscam a Deus quando o médico diz não tem mais jeito, quando vem uma crise financeira. As pessoas correm para os pés do Senhor quando estão com crise no casamento. Mas não havia essa crise lá em Betânia. Não havia rumores de guerra. Mas essa mulher decidiu entrar naquela casa. As portas estavam abertas. E ali entregar o seu melhor ao Senhor. Quando ela quebrou aquele vaso, era como se a vida dela estivesse sendo quebrada. Ela estava se quebrantando diante de Deus. Se quebrante, se entregue diante do Senhor. Aí todo mundo vai notar. Aí todo mundo vai perceber a essência da adoração. O perfume de Jesus vai se espalhar por toda parte. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, daqueles que dizem: se o Senhor me der isso, eu farei aquilo para ti. Seja um adorador, porque o adorador atrai a atenção de Deus. O adorador chama a atenção do olhar de Deus. Mesmo que você esteja passando momentos difíceis, adore. Mesmo que ninguém te compreenda, adore. Mesmo que esteja falando mal de você, dizendo que você está fazendo coisas absurdas, como a atitude daquela mulher de adorar o Senhor com algo tão caro. Ela não parou e ela derramou todo aquele frasco perante o Senhor.